Oi, gente, essa é a live Almoce com a Gente do perfil da Realize Aba. Eu sou a Lidy Queiroz, analista do comportamento, mestre e doutora em análise do comportamento, especialista em gestão de pessoas, especialista em ACT e faltam 2 aulas para ser especialista em UBM também. Sou consultora de negócios, a maioria das vezes negócios ABA, e trabalho junto com a Ana Arantes. Oi, gente, eu sou a Ana Arantes, eu sou psicóloga analista do comportamento, eu sou mestra em educação especial, doutora em psicologia, especialista em ABA, especialista em ACT. Minha área principal de atuação é com consultoria e supervisão técnica para equipes de ABA e formação de profissionais em processo é bom, processo de certificação internacional. É isso. É isso. E aqui a gente discute os assuntos que a gente acompanha nas notícias, acompanha nos feeds, acompanha nas nossas consultorias. Então, o que vocês trazem pra gente, a gente continua debatendo, continua conversando e agora a gente estende essa conversa com vocês. Aqui está sendo gravado para o canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, curta, reforce o nosso comportamento de produzir informação de qualidade e crítica para vocês. E esse aqui é o perfil da Realize, que é onde a gente faz as interações e conversa com vocês. A Mi já disse que ela é fonoaudióloga e que nós somos maravilhosas. É muito bom começar com reforçadores. Somos apocalípticas, sim, e maravilhosas, a Thalita falou. Gente, deixa eu começar falando um pouco sobre isso. Eu queria dizer que você realize. Deixa eu começar falando um pouco sobre isso. Eu tava... Tem um criador de conteúdo que eu acompanho no Instagram e que eu gosto muito dele, não sei falar o nome dele, é um nome oriental que eu não sei dizer. Depois eu posso até disponibilizar para quem me procurar no direct. E ele fala o seguinte: por que determinados vídeos, por que determinados conteúdos têm mais visualizações e engajamentos do que outros? E a explicação que ele faz absoluto sentido. A gente gravou um vídeo, o último vídeo que está no nosso canal foi a Ana explicando sobre qual é a demanda e a dor que a gente identifica no mercado, quais são os problemas que são identificados e quem e como isso pode ser resolvido. E no final ela fala, né, meu contato tá na bio. E as pessoas adoraram, estão interagindo. E ela bate, ela vende batendo, é um jeito diferente. Sabe o que é isso? A autenticidade. E era... também. Mas foi autêntica. Você não é o tempo. Ninguém é o tempo todo de um jeito só. Eu não sou uma flor o tempo todo. Eu tenho várias. Mas as pessoas que interagem contigo há mais tempo reconhecem aquele vídeo como sim. A Ana fala, ela não tá forçando. Ela não tá fazendo para causar. Ela é desse jeito. E é esse jeito dela que, ao ser mostrado para as pessoas, as cativam ou as distanciam. Tá tudo bem também. Então, é sobre a gente não representar diante do cliente, diante da câmera. Então, imagina que quando eu quero que você contrate meu serviço, eu te trato com flores, abraços e beijos. Passou um tempo, eu falo, viu aquela mãezinha? Viu aquela pessoinha? Então, eu acho super interessante isso, quando vocês falam, vocês são apocalípticas, ou que a gente acabou de fazer, que a gente fez a abertura pra live do YouTube, eu no meio esqueci, e é sobre isso, e às vezes a gente fala palavrão. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante e que garante o que a gente quer com vocês. Porque o que a gente quer com vocês? A gente não quer só fazer as coisas e ficar por isso mesmo. A gente quer gerar conexão. A gente quer gerar o quê? Seguidores, pessoas que ouçam as coisas que a gente faz, não é seguidores em números, seguidores em implementação de ideias. Quem segue o que a gente está falando, não de compreenda, mas escuta o que a gente está falando. Pronto, perfeito. Escutam o que a gente diz. Escutam e implementam as coisas que a gente está falando, as análises que a gente está fazendo. Eu gosto de dizer, e já colocando dentro do tema do que a gente quer conversar hoje, eu gosto de dizer que nós estamos numa posição privilegiada de
observar o mercado de um lugar diferente. Então a gente olha de maneira mais panorâmica, tu não achas? Acho. A gente tá de um lugar que a gente vê muitas coisas semelhantes. Eu acho que tem isso, tem o fato de a gente ter um ponto de vista, literalmente, né? Que é um pouco mais global, né? Mais abrangente, mais holístico, né? Do que a maioria das pessoas que oferece consultoria. Seja consultoria de gestão, ou de negócio, ou consultoria técnica, ou consultoria para, né, coisa que a gente tem feito bastante, ou consultoria para planejar o negócio, consultoria para planejar o modelo de atendimento, ou planejar estratégias, né, para mudança de direção da empresa, ou para implementação de modelos novos de atendimento e etc. E serviços novos, etc. Eu acho que duas coisas. Uma, a gente tem como olhar as coisas de maneira abrangente porque a gente não está dentro do negócio. Perfeito. Porque a maioria das vezes as pessoas oferecem consultoria e também são empresárias de clínica, donas de clínica ou atendem seus clientes. Cara, realmente, eu não tinha Elas considerado. são dentro, né, no sentido de ser empresária e estar naquela roda viva e olhando e sendo afetada diretamente por aquelas situações imediatas e dando consultoria para outras, né, empresárias. Verdade. Ou outras equipes e assim por diante. E isso é muito desafiador se você for... Eu não tinha feito essa análise, amiga, mas isso é muito desafiador se você for pensar, porque muitas vezes eu sei o que precisa ser feito, mas eu não tenho repertório, condições ou até caráter para fazer o que precisa ser feito. E aí eu oriento, e aí entra naquela coisa, eu oriento de um jeito, mas na minha clínica acontece de outro. Eu acho que tem isso também, e também, para mim, é um diferencial e um privilégio a gente não tá sob controle da resposta imediata que você tem que dar quando a operadora liga e fala que dia 1º de janeiro não vai mais ter atendimento. Quando a equipe, né, ou uma supervisora que você contratou, formou e investiu, né, te entrega uma carta de demissão e, né, no dia seguinte você descobre que na verdade é porque ela foi para outra clínica ou porque ela tá abrindo a própria clínica. Quando você tá na situação, esses estímulos afetam seu comportamento de um jeito diferente. Com certeza. Do que você tá olhando para a situação e analisando a situação. Né? É por isso que é difícil, muitas vezes, a gente conseguir analisar as coisas que a gente faz, especialmente no momento em que a gente está fazendo. Gente, é por isso que existe psicólogo, né? Ninguém consegue analisar o próprio comportamento. E não é porque a gente é psicólogo que a gente não precisa de terapia. Muito pelo contrário, a gente é péssimo no nosso próprio comportamento. Isso. E isso é interessante porque... então, é isso. Eu acho que nós abraçamos já há muito tempo a nossa autenticidade e eu entendo isso como um diferencial. Nós temos o privilégio de estar num lugar, estar sentada num lugar que não nos afeta diretamente, mas afeta indiretamente, porque era uma coisa que a gente também estava conversando mais cedo. Gente, por que raios vocês não escutam as coisas que a gente fala e levam a sério? Vocês não são o alecrim dourado da face da terra. Para com essa... Olha, eu vou fazer uma camisa para usar toda a vida que vocês fizerem. Eu vou levantar, vou vestir para poder passar o recado sem dizer que assim, mas comigo é diferente. Porque, né, nós temos a nossa operadora, ela é parceira com a gente. Comigo é diferente. Não, mas comigo vai ser diferente. Aconteceu com a Lid, porque a Lid burra, né? Burra, mas eu não sou assim. Não, mas é que assim, a realidade neste lugar é diferente. Que era isso justamente o que eu tava emputecida naquele vídeo. Né? Emputecida. Gente, eu disse, grava, amiga, grava. Eu tava doida da vida.
né? Porque tem gente que confunde, e eu não acredito que confunda de verdade, porque tem 2 neurônios que fazem conexão, e a pessoa, mas ela vende a ideia, né, de que sensibilidade cultural é diferença em princípios comportamentais. Uma coisa é sensibilidade cultural, é você olhar para a cultura e para as práticas da cultura, né? E você conseguir fazer com que determinadas estratégias sejam adequadas para aquelas pessoas que têm aquela história, né, de aprendizagem. Outra coisa é você dizer que uma coisa que funciona nos Estados Unidos funciona no Brasil, em termos de estratégias comportamentais. Porque aparentemente a física é diferente, a biologia é diferente, né? Entre o hemisfério norte e sul. E aí a pessoa faz a vida dela em cima dessa palhaçada, né? E ainda acusa os outros de serem colonialistas. Era o meu emputecimento. Né? E isso é muito interessante. E fazendo tudo isso para vender cursinho, dizendo que os outros é que fazem as coisas pra vender, enganar você, pra poder te vender as coisas. Aí foi por isso que tu começou dizendo assim, esse é um vídeo de venda, pronto. Gente, pelo amor de Deus, ainda tem alguém inocente desse jeito, achando que quando a gente vem aqui, quando a gente fala, a gente quer alcançar pessoas, quer que as pessoas vejam a gente, uma das coisas que controla aí não é só isso. Não. Né? Eu, por exemplo, eu gosto de me aparecer, eu adoro ouvir a minha voz e eu adoro fazer divulgação científica. Eu vim da divulgação científica antes de ser analista de comportamento. Mas também é porque eu preciso que vocês conheçam o que a gente faz, porque a gente precisa. Como a gente faz. Isso. Porque esse é o nosso trabalho. Ponto. A gente vem aqui toda quinta-feira dar aula, porque a gente poderia estar vendendo isso. Isso aqui, que a gente faz toda quinta-feira, poderia diretamente não estar sendo ao vivo, ser disponibilizado para um grupo específico de pessoas. Por quê? Porque são análises acuradas e embasadas do cenário que a gente está vivendo enquanto ele está vivendo. Então, eu desconheço, por favor, vocês que estão assistindo ou que vão assistir o corte, quem, analista do comportamento hoje, no nosso cenário, senta consistentemente com vocês para fazer análises macro. Quem, amiga, que faz isso assim? Tipo, senta e faz. Essas análises que a gente faz, muitos de vocês fazem. Calma, nós não somos as únicas que fazemos. Nós somos até agora, que eu acho, as únicas que estamos fazendo isso diante de uma plateia. Então a gente senta e conta para vocês o que a gente vê, conta para vocês o que a gente entende. Então, mesmo aqui que é gratuito, nós estamos o quê? Alertando vocês sobre as decisões erradas que vocês estão tomando, porque isso impacta no dinheiro que eu pago à escola dos meus filhos. Gente, diretamente. Toda vez que vocês fazem merda e vocês fecham uma empresa ou vocês perdem clientes, a ou gente vocês se perdem lasca. Faturamento, quem se lasca é a gente. A gente se lasca. Assim, nós somos as primeiras interessadas em que o seu negócio seja um sucesso. Exato. Tanto que quando vocês estão dizendo nosso interesse direto. Direto. Eu quero que vocês fiquem ótimas, maravilhosas e que vocês consigam atribuir isso a gente. Tipo, foram aquelas foram as decisões tomadas juntas com as meninas. Olha, a minha equipe aumentou, precisa de mais horas de consultoria. Nossa, que coisa linda. A Thalita colocou aqui, ontem ela conversou com uma operadora de saúde e só lembrou da gente. Ótimo, nós queremos ser lembradas diante das situações desafiadoras de vocês. Ela tá dizendo que te ama, fala que quer o corte, de que todos estamos vendendo. É isso, quem não ama a Ana? Bom, eu sei quem não ama a Ana, eu já posso ir respondendo. Quem não ama a Ana é quem quer fazer errado. Quem não ama a Ana é quem tá fazendo merda. Aí não ama, sabe por quê? Porque a Ana não passa pano, a Ana não esconde. Inclusive eu aprendi a fazer muito isso com a Ana. Né? Eu encontrei o meu jeito e a minha voz de entender que o meu compromisso com você não é ser sua amiga. Nós temos uma relação amigável, mas se você estiver fazendo merda, meu bem, passando pelo meu caminho, você vai saber. Ontem eu compartilhei, até eu repostei um Reels do Hanley. Ele tava falando sobre compaixão, mas ele começa
Assim, eu não acho que eu sou uma pessoa legal ou mais legal do que qualquer outra pessoa, né? E compaixão não é ser legal. Olha que interessante. Né? Um bom terapeuta não é um bom terapeuta porque ele é legal com você. Mas o tempo inteiro ele tem que estar preocupado com você. Exato. E tentando amenizar o seu sofrimento. E isso é compaixão. Então eu acho que como a gente trabalha também, né, nessa estratégia, nessa abordagem compassiva, é isso, gente. A gente tá o tempo inteiro preocupado com o seu sofrimento. Né? Então, o que tá te fazendo sofrer e como é que a gente pode amenizar isso? Isso. E não preocupado em ser legal e dizer que você é linda. E que você tá fazendo tudo certo. Você tá fazendo tudo certo. Que vai dar assim tudo mesmo. certo. Olha, vai dar tudo certo. Sim, no final, a operadora, consegue. A operadora é ótima. Não vai conseguir. Vai fechar. Vai fechar, vai ter que botar todo mundo na rua. Seus funcionários estão tudo estressadíssimos. Provavelmente até janeiro você vai perder metade da sua equipe. Boa tarde, Pamela. A pobre entrou bem no meio do tiro. Mas a gente... não é nem mais. Continuando o que a gente estava falando, a Helena, maravilhosa, trouxe uma discussão do que ela acompanha, do que ela monitora, né, nas redes sociais. Ela disse que tem aparecido muito para ela, e eu acho que para muitos de nós, inclusive, vídeos de pessoas discutindo ou desreguladas emocionalmente, a gente pode dizer assim, nessa díade, entre a pessoa neurotípica, ou pelo menos sem nenhum diagnóstico, e a pessoa neurodiversa, que esse lugar é meu, eu quero sentar aqui, você não devia ter privilégio de passar primeiro na frente na fila, porque você é autista, porque seu filho é autista, essa pulseirinha não deveria te dar acesso a tal lugar. Eu vejo, por exemplo, vocês sabem, eu vou pro estádio assistir jogo de futebol, e sempre tem das vezes que eu vou, né? Entrada diferenciada para pessoas que estão com a pulseirinha ou com cordãozinho, né? Sinalizando que é autista. Tem as faixas. Eu não vi um espaço adaptado. Viu, Pamela? Uma experiência sensorial. Eu ainda não vi. No Castelão tem. No Castelão tem uma sala sensorial. Pois é, mas será que... Porque ele é enorme. Sim, eu sei porque eu vi isso os em setores... algum lugar. Acho que foi até no jornal. Mas será que essa pessoa consegue assistir o jogo porque tá numa sala? Não sei né? Como é que é. Mas assim, e eu acho que assim, vamos falar sobre isso, Ana, sobre esses vídeos em que as pessoas brigam porque os outros estão tomando entendem que os outros estão tomando alguma coisa. Eu acho que a gente tava conversando, né? Surgiu porque a gente tava lembrando de um vídeo que eu acho que ele é um pouco antigo, mas ele tá ressurgindo. E se ele for novo, é de uma situação antiga. Que já aconteceu, ou seja, acontece, né, com frequência. De uma pessoa num avião brigando e filmando porque ela queria um assento, né, pro filho dela, que era uma pessoa com deficiência, e ela pedia pra pessoa que estava sentada ali, e a pessoa negava. A moça dizia, não, esse assento é meu, eu comprei com antecedência, justamente porque eu queria escolher este assento, não vou agora, né, ceder. Arranje outra maneira de sentar do lado do seu filho. E aí a mulher, né, ficava muito... A mãe, né? Aparentemente a mãe ficava extremamente alterada e começava a acusar a moça de ser capacitista, de estar fazendo discriminação, que ela ia ser presa por... Enfim. Então, assim, uma situação que a gente já viu acontecer, e a gente já viu acontecer de várias maneiras e com vários desfechos. Aí, o que, né, eu acho que precisa ficar muito claro qual é a diferença entre direito e privilégio. Porque eu acho que muita gente, né, atribui um direito como se fosse um privilégio. Um direito como se fosse um privilégio. Isso. Né? E muita gente cobra privilégios como se eles fossem direitos. Fato. Cobra um privilégio como se isso fosse um direito meu, né? Então, assim, direito, gente. Direito. Eu até fui olhar, Tu foi buscar, né? Eu também busquei, tá aqui também no meu... Direito é um negócio que toda pessoa tem igual.
Então, no Brasil, todo cidadão brasileiro ou toda pessoa em território nacional, mesmo que não seja cidadão ou cidadã brasileira, tem direito a determinadas coisas. Então, por exemplo, a gente tem direito à saúde, educação, moradia, trabalho, dignidade. Né? Então, são as cláusulas pétreas da nossa Constituição, da Constituição de 88. São pétreas, escritas em pedra, porque ninguém pode mudar. Tipo os direitos humanos. Ninguém pode falar, vamos fazer uma emenda à Constituição e tirar esse direito aqui, porque... Não pode. Tem que fazer outra Constituição, tá? Então, direito tá lá. Direito é para qualquer pessoa, independente da condição de habilidade, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da cor, da raça, do lugar onde nasceu, do lugar onde que vive, do trabalho que exerce. Todo mundo tem exatamente os mesmos direitos. Perfeito. Parênteses. Deveria ter, posso colocar assim? Deveria ter, né? E é justamente por causa do deveria ter. Porque existem situações e condições e barreiras diferentes entre pessoas diferentes, o Estado, como regulador do nosso acesso ao direito, para isso que existe o Estado, para a gente poder, né, ter acesso ao que a gente tem direito, para ele garantir que a gente tenha acesso aos nossos direitos, ele vai, né, oferecer condições para que as pessoas consigam acessar o direito. Então, por exemplo, a lei de cotas para pessoas com deficiência em concursos públicos ou em empresas com mais de 6 funcionários, alguma coisa assim. Por que tem que ter isso? Porque estas pessoas não conseguem acessar o seu direito ao trabalho quando o patrão escolhe só contratar pessoas com determinadas capacidades, certo? Então, o Estado faz uma lei que regula o acesso de todo mundo a esse direito. Mesma coisa, por que a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão? Justamente para garantir, né, o acesso das pessoas com deficiência à educação. Por quê? Porque havia barreiras sociais e esse direito estava sendo, né, tirado dessas pessoas. O acesso dela a esses direitos estava sendo impedido. Então, essas leis, elas são leis garantidoras de direitos, tá? Então, por exemplo, a lei que diz que numa eleição um partido tem que ter não sei quantos % de candidatos mulheres. Então, essas coisas, elas não são privilégio. Toda vez que uma pessoa exige o seu direito como cidadão, como cidadã, isso está absolutamente correto e todo mundo deveria sim fazer isso. A mesma coisa. Exato. Aí a gente tem o outro lado, que é o privilégio. Privilégio, ele só acontece porque existe desigualdade. Privilégio, ele é a expressão da desigualdade. E tem uma coisa que é o que tu vais tocar, eu tenho certeza que é assim, o direito, como a Ana colocou, é para todos. O privilégio é para poucos. Não. Exato. O privilégio é justamente para alguns específicos que são diferentes porque tem mais alcance social, mais dinheiro, mais poder, que são pessoas brancas, que são homens, que são pessoas que têm capacidades, ou seja, pessoas sem deficiência, né? Então, por que esse cidadão nasceu homem branco com esse CEP e com esse sobrenome? Porque tem esse sobrenome. E nessa cidade, nesse estado, nessa região do país, ele tem acesso mais facilitado aos seus direitos e a coisas além do direito dele.
Os deveres também não são cobrados. Não é cobrado de deveres. Nenhum direito é barrado. E, geralmente, ele tem acesso a coisas que os outros não têm, justamente porque os outros não têm. Ele tira de alguém para poder usufruir. Por isso que privilégio, ele é o espelho da desigualdade. Eu achei essa frase absolutamente interessante. Você ter privilégio é você exercer desigualdade. É você dizer, não, porque eu sou branca, já era. Eu posso sair à noite, ou eu posso ser abordada pela polícia sem ter um ataque de pânico. Isso é um privilégio. Porque eu tenho acesso a isso, eu não passo por esse constrangimento, eu tenho o meu direito como cidadã minimamente garantido, né? Porque eu sou branca. Eu sou branca. Não porque eu sou cidadã desse país e todo mundo tem a mesma situação. Deveria ter igual, né? E, pior, para que eu tenha esse privilégio, pessoas não brancas precisam ser perseguidas, discriminadas, oprimidas. E essa discussão, ela é importante de deixar estabelecido, acho que para todos, não só para as famílias de pessoas autistas que certamente, que entendem dos direitos, mas que também, porque nada é simples, as coisas são camadas complexas. Tem o direito e tem o privilégio, e muitas vezes eu utilizo do que vai ser mais provável que eu acesse o que eu quero. Você é super polêmica agora. O fato da gente brigar, vocês que são tontas, de brigarem tanto para que planos de saúde, operadoras de saúde suplementar, ou seja, empresas privadas com o objetivo de gerar lucro, para vocês brigarem tanto para que esses sejam os provedores dos tratamentos e acompanhamentos das crianças autistas. Isso é um privilégio da classe média alta branca. Autistas de classe média alta branca e para cima, certo? Tem acesso a esse serviço. Isso não é um direito, isso é um privilégio. E por que tá todo mundo brigando? A impressão que a gente tem, né? Aí as mães vão pra porta do Congresso, e as mães se acorrentam, e aí não sei o que, e aí as donas de clínica fazem passeata, e faz filme, videozinho pro Instagram, ficando puta da vida, para a garantia de um privilégio. Tá aí. Por quê? Porque qual é a porcentagem da população autista brasileira que tem acesso a este serviço particular, privado? Então, não vai ser mais do que 30, 40, não vai chegar à metade. Eu tô para dizer que deve ser coisa de 20, 30% da população, e olhe lá. Não sei se vai ter o dado, né? Eu pesquisei. Não existem dados. Olha aí, amiga, aproximadamente 24%, ou seja, da população possui planos de assistência médica. 1/4 da população no Brasil tem plano de saúde. Ou seja, 1/4 dos autistas. 24% dos autistas. Não, porque se isso aqui é o todo... Sim, mas dentro desse todo, tipo... A distribuição é normal, então 2% dessa população vai ser autista. Entre 1 e 2% da população é autista. Gente, ela é maravilhosa. Então é isso, gente. 24% das pessoas autistas têm o privilégio de brigar para ter o seu atendimento pago por um plano de saúde. Todos os outros 76% da população não tem este privilégio. E em cima disso tem o seu direito à saúde negado porque o SUS não oferece, na maioria dos lugares no Brasil, o SUS não oferece atendimento abrangente.
né, para pessoas autistas. Os lugares que o SUS oferece foram lutados e conquistados Nossa por Senhora. analistas do comportamento. Também, por famílias e cidadãos que foram orientados e informados. Olha aquilo que tu estava falando, a Thalita trouxe. E agora na situação do BPC tá todo mundo calado. Exato. Então, E isso fica muito claro. Ela disse, isso fica muito claro. Né? Então, BPC, que é o benefício de... Vamos saber. Benefício de o que continuado? Eu não lembro o P. Prestação mesmo. continuada. Então tu lembrava, porque tu falaste prestação. É que não fazia sentido na minha cabeça. Mas enfim, o BPC é o benefício de prestação continuada, que é um subsídio do Estado, tá? Em dinheiro. Um salário mínimo. É um salário mínimo. Que as pessoas com deficiência ou suas famílias, que são responsáveis por essas pessoas, quando elas não têm autonomia jurídica, essas pessoas ou famílias responsáveis recebem um salário mínimo, né? Pra quê? Pra tentar justamente, sabe aquela história de eu preciso alcançar dinheiro? Sabe a dignidade? Sabe eu ter uma fralda limpa pra botar no meu filho? É isso. A alimentação, que muitas vezes eles têm remédio, acesso a terapias. Porque é muito legal falar, não, mas o CAPS da cidade tem um CAPS infantil na cidade que tem o tratamento. E aí ele fica lá na baixa da égua. E não adianta, porque a mãe da criança que mora do outro lado da cidade não tem dinheiro para pagar o ônibus, gente. Nem para levar o alimento pro filho que vai passar tanto tempo fora, nem de garantir... Então, assim, é o mínimo da tentativa de manutenção de acesso a direitos das pessoas com deficiência. Né? A camada que sobrepõe, e eu achei super interessante essa nossa discussão, que é essa camada que se sobrepõe, retomando nesse vídeo que tu trouxestes, eu tenho um direito a um conjunto de coisas, mas eu estou utilizando do meu privilégio dentro de um avião para, né, de alguma forma oprimir outras pessoas. Utilizando uma condição do meu filho. Então, que isso é uma discussão que entra também, né? Então, é que tem tanta nuance nisso. Camadinhas, exato. Né? Que pode até ser que realmente essa mãe estivesse cobrando direitos, porque será que a companhia aérea deu mesmo para ela condição de marcar com antecedência ou condição de ter acesso à passagem especial para crianças deficientes? Verdade. Porque geralmente... Né? Qualquer pessoa que tenha um idoso na família e já tentou comprar aquela passagem com desconto para idoso sabe disso. Né? Eles colocam todas as barreiras do mundo para você fazer isso. E eles te dão assim o mínimo possível. Não, você tem direito à passagem, mas você tem que esperar até 3 horas antes do voo, porque daí é que essa passagem vai ser liberada. Daí eles vão te dizer em que voo, de qual horário que essa passagem vai estar disponível. E aí você pode comprar, mas você tem que ir lá no guichê dentro do aeroporto para comprar essa passagem 3 horas antes do voo. É tipo a operadora dizendo sim, a gente paga. A gente oferece aba. Tá? Lá no nosso centro de especialidades, com uma menininha que acabou de sair da graduação de psicologia por 2 sessões de 40 minutos por semana. É isso, tá? Então, assim, claro, né? Toda iniciativa privada tem, né? Tudo tá montado para que eles tenham o máximo possível e paguem o mínimo possível, né? Então, essa é a nuance que eu queria só dizer, que também não dá pra ficar, né, sem saber o que estava realmente acontecendo ali. E você via que, né, se você fosse ler ali, o chorume, né, nos comentários, nossa, tava muito meio a meio, né? Gente dizendo, porque agora tudo isso é privilégio. Gente dizendo, a pessoa tem direito. Então, né? Então, a discussão sobre privilégio e direito, ela de novo, ela não é 880, não é um contraste tão grande, né? Existem análises, nuances. O que é claro a gente sabe que é claro o que é direito e o que é privilégio. Agora, quando uma condição ela é só direito, só privilégio, está sendo utilizada as duas coisas, é essa análise que precisa ser feita. Muitas vezes as pessoas usam um privilégio para acessar direitos. Né? Verdade. E muita gente também, né, deixa de conseguir acessar seus direitos porque não tem
determinados privilégios. Isso é fato. Isso é fato. Quando a gente pensa, a Thalita está colocando que a mesma situação acontece não só para pessoa idosa, mas para pessoa autista. Eu imagino. Para comprar. Eu com certeza imagino, porque se para idoso é essa palhaçada toda, imagina para pessoa autista. Deve ter que comprovar diagnóstico, laudo atualizado para uma condição que é permanente, que é um absurdo. Né? E aí a gente entrou nessa tangente por causa do BPC. Então o BPC é uma regulação do Estado para que um grupo desprivilegiado, uma minoria social, tenha acesso aos seus direitos. Idosos e pessoas com deficiência. Tem idosos que não têm com renda família. E com renda de 1/4 do salário. Renda per capita familiar, ou seja, quando soma, divide. Ou seja, você tem que estar em situação de miserabilidade. De miserabilidade, não é nem não dá nem pra falar que é de vulnerabilidade. Não, é de miséria. Porque 1/4 do salário mínimo per capita, né? Se for pensar que geralmente essas famílias têm pelo menos 3 ou 4 pessoas, né? Realmente é muito complicado. É muito complicado. Eu vou colocar 5. Vai. Mas tem uma coisa que eu queria destacar aqui enquanto tu estavas falando, Ana, que é o seguinte. Tu estava falando e eu estava aqui pensando e construindo uma coisa na minha cabeça quando tu falaste, 24% da população é a que tem o privilégio de estar brigando com as operadoras. E aí a briga que faz é brigar para que as operadoras de saúde, que é um sistema privado que visa o lucro. Eu gosto de falar muito nas minhas consultorias que nós temos que ficar com um olhar analítico para as coisas, entendendo aonde que está o show de mágica. É um termo que eu utilizo, né? Enquanto algo está captando, prendendo a sua atenção aqui, o que de fato está deixando de acontecer ou está acontecendo enquanto você está entretido, se comportando em relação a algo que está mais discrepante no seu ambiente. E enquanto nós estamos fazendo todo esse movimento para definir as operadoras, obrigar as operadoras de saúde ou brigar com elas, a gente está deixando de brigar para que as pessoas, de fato, consigam ter direito de acesso à saúde e a um tratamento digno de terapia para autistas. Então, enquanto a briga fica, vamos na audiência, congresso, movimento, ação, assina, abaixa o pé que roda, para ANS, a gente está deixando de dedicar esforços para que isso vire um direito. Na verdade, a briga é para que isso para que o privilégio não seja tirado. Sim. Então, a briga é: eu estou perdendo meu privilégio, vamos loucamente correr atrás dele. Mas, ao invés de estar correndo pelo Você entendeu o que eu entendi? Porque, né, você tá brigando... É bom quando a gente começa a puxar o fio dos raciocínios lógicos, né? Porque a gente chega a conclusões de puta que pariu. Que é o que, né, você tava falando... brigando pra continuar sendo roubado. Literalmente, você tá brigando pelo seu direito de ser roubado. Enquanto você deveria utilizar o seu privilégio de ser homem ou mulher, nesse caso, eu não vou colocar, mas que seja branco, que tenha um status social. De classe média, educado, que você tem acesso a camadas e informações que a pessoa em situação de vulnerabilidade geral, eu não vou nem colocar só econômica, não tem. Você poderia estar representando um grupo para garantir, usando o seu privilégio para garantir direito de acesso a todo e qualquer indivíduo autista no território nacional. É porque a gente fala do território nacional. Então, toda vez que vem com esse quais, de que veja bem o que nós podemos fazer para que as pessoas tenham direito, né, de ter o seu tratamento pago pelo plano de saúde, e aí se emprega tanta energia, tanto tempo, tanta cabeça boa que podia estar pensando em
o que a gente tem que fazer para que todos os autistas tenham acesso ao tratamento que eles precisam pelo Sistema Único de Saúde. Não é? Tá? Porque no Brasil a saúde é um direito de todos os cidadãos. A saúde e a educação. Certo? Interessantíssimo. Eu acho que esse é um ponto absolutamente relevante, inclusive para a gente pensar pelo que de fato a gente está brigando. Eu estou brigando por um direito ou eu estou brigando por um privilégio? Exato, pela manutenção de determinados privilégios. De determinados privilégios. Porque eu fico olhando, por exemplo, eu incentivo muito todas as pessoas que estão comigo, e a Ana faz o mesmo com as clientes que estão com ela, que é: não olhe só para sua caixinha, não olhe só para o seu umbigo. Desenvolva a habilidade e a disciplina de olhar para o cenário mais amplo, de olhar, e quando eu falo amplo, é amplo, não é assim, amplo no mercado de aba, é amplo na economia nacional, amplo na economia mundial, amplo nas relações, amplo no que está acontecendo. Por quê? Porque quando a gente amplia e olha para muita, é a tal da variabilidade. Quando eu me exponho a olhar para muitas, eu começo a identificar padrões. Sim. E é quando eu começo a prever. É a lógica do procedimento de múltiplos exemplares. Múltiplos exemplares. Se eu tenho múltiplos exemplares, eu consigo abstrair um conceito. Né? Que é o que a gente faz. Generalização. Eu percebo o quanto eu me tornei mais crítica, analiticamente falando, depois que eu comecei a acompanhar e estudar e entender mais sobre política nacional e mundial. A vontade é de morrer. A vontade é de morrer. Quanto mais eu acompanho, menos eu gostaria de saber. Honestamente, eu era mais feliz antes, quando eu acreditava que o bem vence o mal. Sério mesmo. Eu disse, não, mas vai vencer, porque agora não é vai dar certo. Eu acho que eu perdi essa ilusão. Foi assim, sabe? Aquela coisa bem de historinha da Poliana Moça. O momento da perda da inocência, pra mim, foi novembro de 2018. Porque não entrava na minha cabeça que era possível que as pessoas elegessem aquilo. Né? Eu também, eu fazia chacota. Eu dizia, não, mas não vai ganhar. Não é possível, não tem como. Não, mentira, foi antes. Foi antes? Foi no golpe. No golpe contra a Dilma. Sim, foi no golpe. Verdade, foi no golpe. Não exato. É possível que as pessoas vão fazer isso. Fizeram. Mas eu acho que o que sentou mesmo, que foi a exposição aos múltiplos exemplares, foi a eleição de 2018. Não é possível. Fez. Aí veio a eleição do Trump. Não é possível. Foi. O 6 de janeiro. Quem que conseguia visualizar, gente, que nos Estados Unidos da América, the land of the free, the land of the brave, as pessoas iam invadir o Capitólio. É um negócio que você pensa que acontece na Rússia, na China, nessas repúblicas de banana na Nicarágua. Né? Então, assim, gente, não é possível que eles vão reeleger o Trump. Mas e aí eu tava vendo, eu não li esses livros ainda, mas eu fiquei super curiosa para ler. Eu tava ouvindo uma análise política que falava do autor que escreveu Como as Democracias Morrem e Como as Democracias Nascem. Uhum. E ele tava explicando que o segundo mandato de um governante de extrema direita, ele é catastroficamente pior. Por quê? Porque ele já aprendeu. Não é mais uma coisa assim, as pessoas tinham ilusão. As pessoas sabem exatamente o que elas estão fazendo. E antes, então, os primeiros governos de pessoas com esse perfil são governos onde eu ainda coloco, é mais heterogêneo. Eu coloco mais pessoas que talvez tenham divergência de pensamento, mas agora que eu já sei dançar lá dentro, que eu já sei as regras e como conseguir as minhas coisas, ele é muito mais catastrófico. E aí o Paulo Quereguin colocou aqui pra gente, a Nina Elide, um fofo.
Essa tomada de perspectiva, incluindo o comportamento social, é difícil para quem está no furacão do problema, né? Exato. Que é que a gente começou falando. A gente começou falando sobre isso. A gente sabe o tamanho da posição de privilégio que a gente tem no nosso trabalho, porque nós não estamos no olho do furacão. Exato. Nós não estamos ao mesmo tempo querendo dar consultoria para você, ao mesmo tempo que a gente tem que lidar com a minha equipe, com a minha clínica, com o meu serviço e responder a essas coisas no olho do furacão, no apagar o incêndio do dia a dia. A gente consegue olhar várias experiências, múltiplos exemplares e abstrair uma previsão, abstrair uma regra, né? No sentido comportamental de abstração de conceito e de regra, quando você tem acesso a múltiplos exemplares. Então, por que a gente fica aqui parecendo disco furado? Para de querer fazer qualquer coisa com a operadora de saúde. Ai, porque elas vivem no mundo de Bob. Ai, porque certa tô eu que faço, né, um monte de ginástica mental e moral para comprovar que o que eu faço é que tá certo e o que os outros falam e fazem é colonialismo norte-americano. Né? Então, é isso. É difícil. É por isso que vocês têm que ter alguém que fala pra vocês que vocês estão fazendo merda. Que a gente tá, e é por isso que a gente tá aqui. Eu acho que nós temos uma função social sobre isso, né? Eu estou... Helena! Que bom, porque toda empresa precisa ter uma função social. Então a gente tem que saber qual é a nossa. Eu fiz um desenho num post-it, tava na minha cabeça. Aí eu fiz num post-it, mostrei pra Ana, ela disse, isso é massa. Aí eu comecei a testar com as minhas clientes, elas, Lídia, isso é incrível, nossa, obrigada, em 2025 pra mim vai ser diferente. Ontem eu consegui fazer esse desenho melhor no meu tablet, do jeito que eu tô... Ele merece uma animação, Ele precisa Helena. de uma animação, Helena. Por quê? Porque é dinâmico, é um processo dinâmico. É um processo dinâmico que eu preciso contar do que eu tô observando sobre quais são os próximos anos. E o futuro da gente que trabalha com clínica ABA. Na verdade, assim, quem quer ter futuro na prestação de serviço precisa na verdade, amiga, enxergar. Não, eu acho que é o futuro já. Porque lembra daquela bola do meio? Sim. Então lá vai continuar. Então se você quer ser antiético, porcaria, o futuro de quem de fato quer prestar serviço em ABA. Sim. Não de quem quer ganhar dinheiro. Não de quem quer ganhar dinheiro. Né? Aí eu fiz essa análise, desenhei, diz ela só mandar. Porra, gata, eu vou mandar. Eu vou tentar gravar um vídeo te contando essa história do desenho que eu fiz, porque aí vai ser melhor. Mas eu queria que a gente... Mas tu vai falar do modelo ou vai deixar o suspense? Vou deixar o suspense. Não, vou deixar o suspense pra quando sair. Vamos amarrar. Tá, nós começamos a falar do BPC, por quê? Porque, gente, estão ameaçando o BPC. Porque agora tá na moda de dizer que BPC é privilégio. Tá? É privilégio você ganhar um salário mínimo. Tá? Qual é a renda per capita que tu viu aí, amiga? Cada pessoa da sua família recebe no máximo, ou tem direito a gastar por mês, no máximo R$350. Isso é pra morrer, gente. Isso é pra morrer. Eu ponho no meu Uber pra vir trabalhar, eu ponho R$300 pelo menos 3 vezes por mês. Eu tô pagando R$900 pra vir trabalhar. Meu Deus do céu. É fácil. Então eu fico pensando, eu faço essas coisas porque é o tamanho do privilégio. O que eu tenho pra gastar em Uber, né? Uma pessoa não tem pra comer, viver, transportar, estudar, tomar remédio, comprar um sabonete, pagar água, luz, telefone no mês inteiro. Né? Porque para você ter acesso ao BPC, a renda per capita da sua família não pode passar de 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo é 300 e alguma coisinha. 350 que tu falou. 353. 53. Tá? Se, né, a média da família brasileira, segundo o PNAD de 2010, é de 3,3 pessoas. Meu Deus. Tá? Então faz as contas aí. Tamanho da miséria que você precisa comprovar para ter direito a receber o BPC. Então já é uma regulação assim que alcança pouca gente, mas pouca gente no Brasil são... A Andrea Werner falou ontem, 8 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. É milhões e milhões de pessoas, tá? Que precisam disso para comer. Meu Deus, gente. Né? Precisam disso para comprar
uma fralda que o SUS não está oferecendo mais, para comprar um remédio que vai fazer com que aquela pessoa tenha o mínimo de conforto na vida, para conseguir, né, comprar passagem de ônibus para chegar na escola. Então, assim, vocês acham que isso é isso aí que vocês estão achando que é privilégio? Não é. Então, olha o tamanho do seu privilégio para você achar que essa migalha, essa miséria, esse mínimo do mínimo do mínimo que o Estado está fazendo para garantir que essas pessoas tenham acesso à dignidade é privilégio. E é interessante que a gente tem uma cliente que ela trabalha implementando emprego apoiado, né? E quando ela lançou essa ideia, emprego apoiado para pessoas autistas, que é a inserção dessas pessoas como trabalhadores funcionais nas empresas. Então não é assim, bota ele aqui, mas deixa ele sentado num canto, sem fazer nada. E quando ela lançou essa ideia, diversas famílias se interessaram. Então ela tinha uma lista. Quando as pessoas entenderam o valor que o indivíduo ia receber e que por causa disso ia mexer na renda per capita da família e ele ia perder o BPC. Direito ao BPC. Por quê? Né? Então, essa pessoa, você bota o jovem lá, né, num emprego apoiado, quer dizer que tem alguém que está pensando quais as adaptações que ele precisa, tem alguém fazendo o ensino direto das atividades que ele tem que fazer, cuidando de tudo para você não precisar fazer. Basicamente é isso. Isso. Né? Para tentar garantir que essa pessoa tenha acesso ao direito dela, que é ter trabalho. Só que o que é oferecido como salário para essa pessoa é uma coisa ridícula. Não é nem bolsa de primeiro aprendiz lá, do primeiro emprego, tá? É menos do que isso. Só que a hora que você soma isso com a renda per capita da família, passa de R$350. E aí, para ganhar 250, você perde 1.400. É isso que acontece. Por quê? Porque o limite, o teto do BPC é tão ridículo de baixo, tá? Que dá nessas palhaçadas. E aí, o que acontece? Aí vem um macho branco sentado numa porra de uma cadeira no Congresso pra falar que, tá vendo? É ficar dando dinheiro, ó o que faz. Agora não quer mais trabalhar. É tudo um bando de vagabundo preguiçoso. Que fica tendo esse privilégio de ganhar dinheiro sem trabalhar. Fica tudo mamando nas tetas do governo. Enquanto vocês têm emenda Pix. 50 bilhões de reais. E vocês decidem sobre o próprio salário. Além do que vocês legislam em causa própria. Aí, será que vai aprovar um aumento de 200% do valor que eu ganho no próximo mês? Será que aprova? E aí, a gente tem que ir lá. Me invadir por lá em cima. Não é possível. E quanto mais eu estudo, sendo muito agora honesta, Ana, assim, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu analiso de fontes diferentes, não só de um mesmo lugar, de um mesmo pensador, eu inclusive vejo quem pensa bem oposto de mim, porque eu preciso olhar para todas, eu sinto que eu preciso olhar para todas as coisas, menos eu compreendo quando uma pessoa em situação de vulnerabilidade se alinha com pensamentos da extrema-direita. Ou com pessoas da extrema-direita. É a nossa frase da Simone de Beauvoir. Mas, na verdade, assim, a gente sabe. Não, a gente sabe, mas assim, se você tá trabalhando num lugar, eu não consigo entender como você tem uma empresa para oferecer serviços terapêuticos para pessoas com atraso no desenvolvimento e você se alinha a pensamentos ultraconservadores, populistas, autoritários e nacionalistas. Não entra na minha cabeça, Ana. Não entra na minha cabeça como é que um ser humano consegue se aliar a isso. Mas isso é o contrário de toda e qualquer humanidade. Não seriam seres humanos banhados no privilégio? Em regra maior? Ainda assim, ainda que você tenha todos os privilégios, não é possível você olhar para uma pessoa em sofrimento e dizer, tá vendo, mereceu. Pois é o que a extrema-direita faz. Isso já é desumanidade. Quando você falou assim da renda per capita, do valor da família, tá vendo aí quem mandou engravidar? Também tem esse monte de filho. Por quê? É isso. Então isso aí já passa o limite da ética, da moral. Não, já chega na desumanidade. Então,
Não dá, não consigo, não, é irreconciliável. Não é uma questão de eu gosto desse candidato e você gosta do outro, mas tudo bem, não a gente é sobre se dá isso. bem. Não é sobre não isso. É sobre isso. É sobre valores, tá? É isso. Valores. Então você não diz lá na sua missão, visão e valores da empresa que, né, a sua empresa tem o objetivo de, né, diminuir o sofrimento e oferecer qualidade de vida para aquele indivíduo e pra para a pessoa. sua família. Então bota uma vírgula desde que elas tenham dinheiro para pagar, ponto. Daí eu não tenho não tenho objeção nenhuma a fazer. Não Não vou oferecer meu serviço para você porque eu acho que você é um desumano. Porém, você não tá mentindo, que já é um avanço, né? Tá? Eu acho que tem que pensar essas coisas. Ai, mas eu quero oferecer pra quem realmente... A gente já falou tanto disso. Ai, é pra quem realmente precisa. 24% da população brasileira é quem realmente precisa. Os outros 76% nem existem. E dentro Nem desses são, 24% né, que objeto de vocês... direito. Não, a gente, nem se a gente abrisse o quíntuplo de clínicas que já tem aberto hoje, não daria conta de atender os 24% da população. Não. Então, se você pensar na capacidade que a sua clínica consegue atender, é 0,3%, 0,03%. E ainda tem todas as outras coisas, a desigualdade de distribuição desses profissionais ao longo do Brasil, né? Aonde que... Né? Se tem 2% da população é autista, é 2% da população em qualquer lugar. É na Vila do Cafofó e é lá, né, nos Jardins, em São Paulo. Só que lá nos Jardins tem 30 clínicas, aba. Lá no Cafofó não tem nem um médico no postinho de saúde. Com regularidade. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da reflexão que a gente trouxe. A gente sempre traz temas difíceis, a gente até considera, a gente fala, vamos pegar mais leve na próxima, vamos fazer um negócio mais divertido, aí a gente tenta trazer um assunto mais divertido, mas nós somos divertidíssimos, mas eu tenho cada vez mais a compreensão de que aqui a gente não consegue, não é lugar, sabe? Eu quero, mas eu não sei se a gente consegue. Uma hora, eu juro por Deus, a gente assista toda semana, porque um dia a gente vai fazer, sei lá. Eu não sei. Reação, sabe aqueles vídeos de reação? De fazer... né? Reação de a Valéria. de seriado. Aí eu vi. Você viu eu comentei, da Valéria? Gente, vamos lá, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. No perfil da Valéria Parrejo. Doutora Valéria. E ver o último Reels dela, gente, tá tão engraçado. Olha, veja bem se não é um indivíduo entrando em contato com as coisas. Valéria não conhecia esse seu lado, atriz. Eu conheço, eu vejo. De vez em quando ela posta nos stories e agora foi pro feed. Ela é maravilhosa. Eu gargalhava. Gente, um beijo. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Não tem mais.